bem-vindos a mais um episódio do OvoCast, porque tudo começa com os óvulos, inclusive a falta deles. E hoje eu tenho 2 especiais participantes com uma história incrível que todo mundo já sabe. Eles são influenciadores da construção de família, né, da comunidade LGBTQIAP+. Eu sou, com muito prazer e orgulho, aliada da comunidade em função a eles, né, pela história que de tantos anos a gente vem falando. E as nossas histórias se encontraram por causa dos óvulos, né? E hoje nós vamos bater um papo com eles, Gustavo e Robert, do Dois de Pais. Olá. Sejam muito bem-vindos. Oi, que prazer estar aqui com você, né? Desde aquela primeira live que a gente fez no Dois de Pais com você, olha aqui, ó. Olha a evolução, aqui, né, ó, gente? Muito legal, muito feliz de estar aqui hoje batendo um papo com muito vocês. feliz. Gente, tá muito animado. obrigada. Eu sei que a agenda de vocês está, assim, além de quem, né? E que vocês conseguiram adaptar um pouquinho para trazer esse tema para a gente ajudar, continuar ajudando, Sim. né? Não ajudar, porque a gente está ajudando desde que a gente começou a contar a nossa história. Então, obrigada por estar aqui, obrigada por aceitar. E a gente vai começar para a gente não perder tempo, tá? Então, vai ser um bate-bola e a gente vai ajudar muita gente, gente. A gente vai trazer alguns temas aqui importantes para desmistificar alguma coisa, para direcionar melhor algumas coisas, para quebrar paradigmas de muitas outras coisas, né? Para falar de parentalidade, né? Hoje a reprodução humana assistida, ela está aí para trazer a possibilidade de parentalidade independente do formato, independente de qualquer outra coisa. O mais importante é que, se a pessoa tem o desejo de construir sua família geneticamente falando, ela tem a reprodução humana assistida, independente de outros formatos, que é a adoção, enfim. Então, a gente vai falar disso também. Então, a gente vai começar. Bora lá. Então, vamos lá, gente. Eu gostaria de perguntar para vocês como que foi. Muita gente já sabe, né? Vocês já contaram, assim, todo mundo já sabe. As pessoas podem até contar a história de vocês. Então, eu não vou entrar nisso, porque, inclusive, tem a live que a gente fez lá no começo também. Tá lá. Então, tá lá. O que eu quero agora é começar um novo momento do Dois de Pais, para a gente continuar contando nesse formato de parentalidade, né? Como que é a convivência, né, da família, né? A gente falando de preconceitos, a gente falando de vivência, de amor, né? De uma série de fatores que é muito além do DNA, né? Então, eu queria que vocês primeiro contassem, assim, como que foi, de maneira rápida, tá? Sim. A história de vocês, para as pessoas entenderem que vocês são o primeiro casal homoafetivo que tiveram os filhos, né? Com a genética dos dois, né? Da família dos dois. Então, foi usado o sêmen de um deles e o óvulo da irmã do outro, que eles vão falar de maneira rápida aqui. E o mais legal, gente, é que isso foi no momento de transição da resolução, da última que foi aprovada. Quando eles estavam desistindo, assim, apareceu a oportunidade, para vocês terem uma ideia, o Mark e a Maia, eles têm praticamente a mesma idade da mudança da resolução, para vocês verem o quão foi junto, assim, ó, eles, foi quase, tipo, mudou a resolução, eles estavam fazendo transferência. 20 dias. 20 dias, gente, olha isso. Transferência olha aconteceu em 20 dias. Então, assim, conta pra gente como que foi esse momento, né, que vocês estavam buscando, da misturinha. Então, conta isso pra gente. A gente se conheceu na faculdade de Engenharia Civil, num momento em que os dois tinham vidas completamente heteronormativas. Eu tinha uma namorada, ele tinha outra, e a gente saía de casais, era uma coisa assim, nunca tinha vivido uma experiência homoafetiva. E o que aconteceu foi que, com o decorrer do tempo, gente, eu vou contar bem resumido, tá? Que a Luli pediu pra gente resumir essa parte. Contar bem resumido. A gente foi se aproximando, os namoros terminaram e acabou que essa amizade foi ficando mais calorosa e a gente fica a primeira vez. E aí, quando a gente fica a primeira vez, um dos primeiros assuntos que teve foi o assunto da paternidade, porque a gente pensava assim, a gente quer muito ser pai. A gente já falava disso na época que a gente namorava meninas ainda. E a gente pensou, tá, e agora? Como é que a gente vai fazer para realizar esse sonho da paternidade? E naquele período, não era permitido casamento gay, não era casamento homoafetivo, não era permitido no Brasil. Adoção por casais gays não era permitido no Brasil. Barriga solidária não era permitido para casais gays no Brasil. Então, a gente vivia quase que era um sonho impossível, uma coisa que a gente achava... A distância, né? Era distante de vocês. E nesse período, a gente começou a imaginar, até por uma construção heteronormativa, eu acho mesmo, a gente ficava pensando, poxa,
como é que seria, né? Se a gente conseguisse ter um bebê nosso geneticamente, como é que esse bebê seria? Ah, ele teria os meus olhos, o seu nariz, a minha boca, a gente brincava com isso. Todo mundo fala isso, né? Eu lembro que quando o Roland falou pra mim, vamos ter um filho com seu nariz com o meu pé. É tipo assim, né? A gente tinha essa brincadeira, óbvio, era um sonho impossível. E aí me veio um insight, assim, eu pensei, poxa, minha irmã, ela é idêntica a mim. Se minha irmã doasse o óvulo e o Robert entrasse com sêmen, a gente ia conseguir enxergar esse bebê que fosse mais ou menos a misturinha de nós dois, né? Essa palavra que ficou bem famosa depois, né? E aí a gente começou a sonhar isso. Eu coloquei num papel, eu escrevi, eu tenho esse papel até hoje. Mas ficou aquela coisa no limbo mesmo, assim. Era um sonho que ficou muito distante, né? A gente se conheceu, eu tinha 17, ele tinha 19. Nós éramos adolescentes. Então, no decorrer dos anos, a gente foi amadurecendo, né, essa ideia. A gente foi desconstruindo essa ideia e construindo outras possibilidades de paternidade, né? A adoção foi permitida no Brasil, o casamento, então, a barriga solidária. Então, a gente começa a ver que são aprovadas, né, um leque de possibilidades para casais que nem a gente. E, paralelamente, a gente vai crescendo, amadurecendo, vai estudando, vai se formando, vai se tornando, né, adultos mesmo, né? Vivendo a gente vida, era, né? meu Deus, muito novinhos no início da faculdade quando nos relacionamos. E a partir daquele momento, começa a realmente ficar mais próximo, né? Esse momento do tipo, tá chegando a hora de dar o passo da paternidade, que sempre foi um assunto recorrente desde que a gente era amigo, que a gente ficava falando, não, porque a gente vai casar com nossas namoradas, vamos morar juntos, nossos filhos vão brincar juntos. Corta, né? A gente tendo filhos e nossos filhos brincando juntos. Uhum. Então, sempre foi um assunto bem presente nas nossas conversas. Então, quando chega esse momento de realmente dar esse passo, né? Já estávamos mais maduros para isso, a gente já tinha um leque de possibilidades. Tínhamos adoção, tinha a barriga solidária no Brasil, tinha a barriga de aluguel, né, fora do Brasil. Uhum. E aí a gente, né, vai adentrar... Pensando as possibilidades, né? Vai estudar, exato. E aí começa também, né, algumas ser descartadas, tipo barriga de aluguel, extremamente caro, inacessível, né, valores de apartamento, então descartamos. E fomos atrás de clínicas de reprodução humana para ver essa possibilidade da... minha cunhada doar os óvulos e tudo, e a gente vê que isso não é permitido. Então, a gente é barrado, não vai dar para fazer dessa forma. Vamos para adoção, uma compra de um óvulo no banco internacional, e a gente, né, começa a procurar esses outros caminhos, até que aparece a oportunidade da prima do Gustavo sair a barriga solidária, e aí realmente os planos já começam a sair da coisa do planejamento e na hora de executar. E é nesse momento que a gente já vai começar a executar esse plano que volta a ideia de novo. Não, mas se eu vou ter que usar um óvulo, né? Por que eu não posso usar o óvulo da minha irmã, que era o que eu sempre sonhei, aquela coisa, né? Exato. Só que aí não podia, né? Tinha uma resolução que barrava, né? A gente tinha que usar sempre uma doação anônima. Uhum. E aí que vem a grande loteria, né, Gustavo? Mas antes de vir a grande loteria, só para explicar para as pessoas entenderem, em 2022, até junho, né, de 2022, a resolução que existia, ela só autorizava, permitia a doação de óvulos anônima. Quando 2021. Eu fiz... 2021, né? Isso, 2021. Em junho de 2021. Quando eu fiz o meu tratamento, que foi em 2017, que eu escolhi as doadoras, tinha que ser anônima e tinha que ser uma ovodoação compartilhada. Não existia a possibilidade de ter parentesco até 4º grau. E isso virou, até para ajudou muitos casais, inclusive, em junho de 2021, que foi quando veio essa mudança da resolução, que foi um buchicho enorme, porque vieram algumas coisas que não eram tão legais também, que depois alteraram. Mas a grande questão é que, neste momento que alteraram, eles estavam chegando no aeroporto, né? Como que foi isso? Estava no aeroporto de Curitiba. E a gente já tinha tentado de várias maneiras, né? Eu contratei advogado da família. Eu coloquei os dois para fingirem ser um casal, né? O Robert e minha irmã fingirem ser um casal hétero para tentar... Gente, fingiam tudo para tentar conseguir os óvulos da minha irmã. E recebemos vários nãos, né? Na cara. E aí o Robert falou, desiste, Gustavo, chega, não vamos tentar mais isso. A sua prima topou ser a nossa barriga solidária agora. E eu falei, não, ok. Aí a gente disse sim para um banco de óvulos da Ucrânia e a gente ia assinar o contrato quando voltasse de viagem, porque tinha todo o processo burocrático deles para a geração do contrato. E aí, meu aniversário é 5 de junho, a gente viajou pelo sul do Brasil e no dia 15 de junho
a gente estava voltando do sul do Brasil. Estávamos no aeroporto de Curitiba, quando a advogada mandou mensagem falando: Gustavo, você não vai acreditar no que aconteceu. A partir de hoje, 15 de junho de 2021, foi permitida a doação de óvulos de um doador conhecido, desde que fosse um parente até 4º grau. Para tudo, né? Ou seja, sua irmã vai poder doar o óvulo. Minha irmã estava viajando com a gente. Mas, tipo, tem que ser agora, porque vai que muda, né? Eu estava em pé, eu lembro que eu sentei no aeroporto, assim, na cadeira do aeroporto, eu falei, eu não acredito. Foi a loteria da minha vida. A gente lia a resolução, eu falei, gente, não é possível isso mesmo, não. Tem que ter alguma coisa que não tá batendo. A gente mandei para todos os advogados que eu conhecia. Advogados, amigos nossos, todo mundo falou, é isso mesmo. E até a nossa médica, né, falou assim, gente, corram. Porque ninguém estava esperando essa mudança na resolução, veio muito assim do nada. Tem algumas coisas polêmicas, então ela pode cair. Então, venham o quanto antes. A gente chegou, eu já estava assim, ó, na portinha ali da clínica, falando para a secretária me encaixar no horário mais próximo, não sei o quê, deu certo. E, de repente, estava, tipo, eu, Gustavo, né, a prima dele e a irmã dele, sentados na frente da médica, todo um time junto para fazer esse sonho se realizar, né? Então, aí, foi muito legal. Uma série de coincidências, né, um processo que normalmente é longo. Aí, minha irmã, que tem a menstruação super reguladinha, porque a gente ia fazer o processo a fresco, aí ela tinha a menstruação dela toda reguladinha, aquele mês adiantou uns 16 dias. Aí minha prima, que estava com Implanon, também há 6 tirou anos com Implanon. A médica falou, provavelmente o endométrio vai estar muito grosso, vai ter que esperar descamar, não sei, quando olhou, fininho, pronto para receber o tratamento. Corremos com o tratamento e em 20 dias, milagrosos 20 dias, a gente já estava fazendo a transferência de Mark Maia. A gente brinca muito, né? Parece que a gente engravidou por acidente, porque a gente estava se programando para um processo de uns 3 meses, mais ou menos. Tipo, em 20 dias, susto, né? a transferência. Falei, meu Deus, é isso mesmo? É isso. Agora é lidar com isso que as crianças. E me fala também, uma coisa, quantos óvulos vocês tiveram e quantos embriões deram? Minha irmã tirou 44 óvulos. Uau! 44. Desses 44... Ela brincando, o ovulu dela. É muito ovulu. E quantos anos ela tinha na época? Ela estava com 21. 21. A minha doadora com 24 teve 30 óvulos, eu tive 15. Dos 44, 17 estavam no tamanho certinho, que tem aquela coisa de tamanho que não pode nem estar muito grande nem muito pequeno. E dos 17, a gente congelou 9 e 8 nós criamos embriões. Que aí foi uma das polêmicas, né, dessa resolução naquela época, que limitava que só podia fertilizar 8 óvulos. 8 óvulos. Então, aí a gente teve que congelar os outros óvulos e desses 8, 3 chegaram na etapa de blastocisto e marcamos a transferência. E aí vocês transferiram 2. E os 2 vieram, esses 2 aí que a gente já conhece. Eu falo que eu tenho uma... quadrilha de 2, eu sempre falei isso, né? De 2, né? Agora vocês me entendem, né? Total. 2 crianças apocalípticas. Os 2 são... Muita energia. Gente, então é isso, tá? A resolução hoje, ela permite que vocês sejam, né, doadores, doadoras, no caso, para irmãos, para irmãs, para cunhados, isso pode, só que aí tem também que ter uma permissão. O caso do Robert e do Gustavo foi com uma barriga solidária, foi no Brasil, tá? Existem muitos casos que eu acho que é importante a gente alertar, que precisa ser entre clínica e o paciente, tá? Essa conversa. E a clínica só que tem contato com o CRM para pedir autorizações, as que forem necessárias, tá? Então, tem muitos casos e muitas opções, muitas possibilidades que as clínicas de reprodução humana assistida, desde que habilitadas com a Anvisa, né, como centro de reprodução humana. Os médicos têm que ter RQ, então, assim, de maneira muito segura e que vocês têm todo o benefício jurídico, inclusive. Sim. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, né, para que as pessoas não vão para o caminho, né? Às vezes tem caminhos até mais fáceis, mas não vale muito a pena, mas que não são regulamentados e o risco é enorme, tanto burocrático mesmo, de você não ter os direitos, como riscos... de doença, de ser infeccionado, né? Tinha esse processo, né? E a gente fala, o Brasil é um dos países mais avançados quando a gente fala de direitos na reprodução humana, de possibilidades. O Brasil está muito à frente de outros países. E a gente tem muitas possibilidades hoje em dia, né? Eu acho que não existe a necessidade de ir por um caminho que não seja regular, né? Hoje em dia a gente tem até o SUS aí, permitindo, né, para quem precise eu digo para vocês assim, eu moro nos Estados Unidos, eu descobri a infertilidade nos Estados Unidos, mas o atendimento que eu tive lá foi tão ruim, né, que lá você é um número, 10 minutos para você resolver sua vida, assim, e sem esse acolhimento, nada humanizado, a falta de informação, porque lá
as regras, é tudo muito diferente. Sim. Lá, por um lado, que é monetizado, que as pessoas podem, né, gerar financeiro, né, pode Sim. comercializar isso, aqui não pode. Então, assim, hoje a minha voz é para o Brasil justamente porque eu vivi aqui e porque eu sei das dificuldades que também tem lá. Sim. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e falar também para as pessoas que querem construir sua família, independente do gênero, tá, gente? Estou falando isso num geral. Muitas vezes as pessoas falam, vamos importar óvulos, vamos importar sêmen, vamos importar não sei o quê. Eu acho válido que cada um busque a sua história da maneira que achar melhor. Mas que tenha muito cuidado que hoje, quando você escolhe uma opção dessa, a gente está falando para as pessoas que normalmente não têm grana, né? É pouca, a minoria a pessoa que tem condições de fazer um tratamento que não dá certo nem sempre na primeira, né? Que vocês têm uma história também, essa história é diferenciada. Então, a gente tem que trazer essa história porque você já está falando em aumentar, né, com uma moeda. Aí, você, nas possibilidades, você tem que ter disponibilidade para viajar e uma série de coisas. E hoje a gente tem no Brasil os bancos de óvulos nacionais, bancos de sêmen nacionais. Existem bancos que são homologados, licenciados na Anvisa, que elas podem e são autorizadas a trazer. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode trazer esse material criopreservado. Então, é muito delicado, é muito importante, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né, gente? Isso. E eu não sei como é que está hoje em dia, provavelmente deve estar mais caro, mas óvulo é um negócio carinho. Assim, até por todo o processo que envolve, né, você fazer uma retirada de óvulos. Na nossa época, assim, a gente tinha achado de $500 um óvulo. E você precisa, no mínimo, aí uns 8, 9, 10 para... Exato. Então, hoje em dia, nem sei os valores, estou até desatualizado aí. Tá gerando, mas o dólar não muda, né? O que vai mudando é a moeda que vai aumentando, mas hoje está quase 6. Então, assim, você encontra aí de $600, $800 fora transporte. Fora o transporte. E ter um mínimo de 6 óvulos. Aí você tem que juntar o tratamento, né? E as isso possibilidades. Isso quando você não tem que juntar com outros casais para tentar dividir o valor do transporte. Exato. Então, assim, são muitos valores. Então, realmente, há muitas possibilidades dentro do Brasil que tornam o processo mais econômico, né? Mas, mesmo assim, é importante ficar muito atento com a clínica que você vai escolher. Né? Isso é muito importante de vocês pegarem informação, né? Conhecer outros casais. Por isso que a voz de vocês, gente, é tão importante. Porque vocês ficaram um nome muito conhecido, né? Agora, eu quero perguntar para vocês uma coisa. A história de vocês viralizou muito, né? Vocês hoje são assim, conhecidos em todos os lugares, né? Tem IBEST aí, né? Vocês estão aí. Eu sigo tudo, né? Sei tudo. Mas porque vocês deram uma voz de ter a genética dos dois, né? Sim. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, e os dois podem responder cada um com a sua ideia, né? Com a sua visão. Vocês acham que é importante trazer o tema de genética, porque é com a minha genética, mostrar que é com a minha genética? Isso, vocês acham que para a população agrega muito o fato de ser com a genética? O que vocês acham a respeito disso? A gente repensou isso recentemente, inclusive. Repensou como a gente falava sobre o assunto, porque é engraçado, é uma faca de dois gumes. Por um lado, a gente tem muito orgulho da nossa história. E é muito legal, porque era um sonho antigo que estava ali num papel, as coisas evoluíram, mas a gente sempre fala assim, foi quase que o nosso milagre, né? A questão da mudança da resolução, como as coisas aconteceram, foi uma série de coincidências que a gente falou, gente, era para tudo acontecer do jeito que aconteceu mesmo, né? Porque foi muito redondinho. E isso não muda, né? O fato da gente ter esse orgulho dessa história. Mas, ao mesmo tempo, depois que as crianças nasceram e tudo mais, a gente vendo o quanto aquilo pouco importava. E da onde que veio a genética? Se as crianças foram adotadas, como elas chegaram na nossa vida, pouco importa. O que importa é o que a gente estava construindo com eles no dia a dia. O amor e o laço que a gente construiu com eles mesmo. Essa relação, isso não tem preço. Isso não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver se eles vieram com barriga solidária, ou aluguel, ou adoção. É uma coisa que a gente construiu com eles no dia a dia mesmo. E a gente foi vendo, inclusive, ali, por exemplo, a gente viralizou por esse tema, né? O início da nossa história, o que tornou a gente conhecido lá no início, foi isso. Mas depois a gente começou a produzir conteúdo de outras coisas, mostrar a nossa vivência da paternidade. E a gente foi observando como até para os nossos seguidores pouco importava. Ninguém queria saber como Mark Maia chegou na nossa vida, sabe? Exato. O importante é que eles estavam ali, que a gente era uma família. E a gente percebeu isso também, né? Como a gente é representatividade para um grupo muito grande, a gente não queria passar para os nossos seguidores que a gente é a meta ao ser alcançada, do tipo, não, a família deles é assim, é linda assim, porque a genética dos dois pais. Não,
Pouco importa como a nossa família foi construída. O importante é que ela existe. E a gente não queria que as pessoas tivessem isso como objetivo, sabe? Até porque a realidade de cada pessoa é uma. Tem gente que sonha em ter filho por adoção, tem gente que vai sonhar em ter filho, mas não vai se sentir confortável com a doação da irmã ou doação do sêmen do irmão. Tem pessoas também que podem ter problema de infertilidade. Exato. Né? Isso. E pouco importa. O sonho da paternidade e da maternidade é individual de cada um. É isso. E é a forma como você vai ter seus filhos. Lá na frente, quando você tiver os seus filhos, você vai entender que tanto faz como eles chegaram. Isso. O sonho era da paternidade, né? Então, naquele momento, o que funcionou pra gente foi isso. E foi legal ser divulgado porque era mais uma possibilidade. É na hora que você faz assim, vrá, e abre o leque, e você tem adoção, barriga solidária, barriga de aluguel, ovodoação, a doação anônima. Então, existe esse leque de possibilidades para quem sonhar com a paternidade, com a maternidade. Mas nenhum deles é melhor ou pior, entendeu? É exatamente isso, é para conquistar esse sonho. E tão pouco importa se eles têm a genética nossa hoje em dia, que a maioria das pessoas, na hora que conhece a gente, não conhece, né, a nossa história, como é que eles vieram ao mundo. E a gente até repensou e tirou da nossa bio do Instagram, a gente ia lá para mostrar para as pessoas que era o primeiro casal, que tinha tido filhos com a genética dos dois pais, para mostrar essa possibilidade. Que era um marco, né? Foi um marco. Foi um marco. Foi importante, de verdade foi importante. Foi importante, mas não fez mais sentido. Daquele momento para cá, tantas famílias surgiram que nem a nossa, entendeu? E como outras também, que aquilo não foi mais relevante. Até a gente tirou, né? Sumiu. E as pessoas que chegam no perfil não sabem como que nossos filhos vieram. E elas deduzem que eles vieram, por exemplo, de adoção. Porque acho que a maioria dos casais gays tem filhos através da adoção. Ainda a barriga solidária, a barriga de aluguel é pouco difundido, é menor, porque é mais caro. Então, de cara, acho que as pessoas já acham assim, são adotados. E tipo, tá, tudo bem, sabe? Tipo, não interessam meus filhos, se são adotados, se tem minha genética ou não. Pouco importa. Gente deixa as pessoas pensarem. Exato, entendeu? Então, é sobre isso, não é sobre genética, é sobre paternidade. Entendeu? Exatamente, gente. E eu quis fazer essa provocação com essa pergunta, porque eu recebo muitos comentários das pessoas falando para mim, Luli, você não precisa falar que as suas filhas são de óvulos doados porque elas são sua cara. Eu, particularmente, falo para todo mundo que não acho, tá? Mas eu acho, sim, eu me vejo nelas todos os dias, porque elas têm os comportamentos meus. É a mesma coisa, quando as pessoas veem o Marco e Maia, eu vejo o Marco e Maia, que eu conheço, e vejo vocês, eu falo, gente, filho de peixe, peixinho é. Porque, assim, as minhas, por exemplo, elas são super comunicativas, mas porque eu sou assim. Mas a gente acaba pegando características. E não é do DNA, de onde veio, o que veio, não é isso. Né? Eu acho que o mais importante que a gente tem é deixar um legado para as nossas filhas e um legado para o mundo. E ainda mais quando a gente está influenciando, a gente está levando informações... mas tem que ser com responsabilidade. Isso. E eu acho que é muito responsável hoje a gente tomar muito cuidado, a gente conversou sobre isso antes, de trazer essa voz de, porque a minha genética, isso é muito importante, porque vão ter pessoas que não têm. Exato. Vão ter pessoas que não vão ter como eu e que não vão passar por um processo de entendimento e aceitação como eu passei. E o meu não passei fácil, foi difícil chegar e passar por isso, né? Hoje eu falo, poxa, que bom que minha história foi assim, que eu posso trazer essa voz e a gente poder falar. E a mesma coisa vocês. Então, assim, o mais importante que a gente tem que trazer é que a reprodução humana assistida, a ciência, a medicina, está aí. Ótimo, maravilhoso, para quem quiser essa forma, né? Esse formato. Quem não quiser, tem a adoção e tem várias outras formas, né? Sim. Mas a gente precisa tomar cuidado que não é sobre genética, não é sobre DNA, é sobre amor. É sobre família, em todas as suas possibilidades, né? Então, muito legal que vocês, assim, estou mais orgulhosa de vocês por saber que vocês mudaram isso, porque hoje a gente vê que as pessoas ficam batendo nessa tecla, né? Porque a genética, isso de verdade não é importante. Quando a gente convive com os nossos filhos, eles acordam e a gente fala, uau, fui eu que fiz, sabe? É sobre isso, gente, não importa o formato. Né? Então, muito legal. E não sou eu que fiz, eu estou fazendo. Exatamente. É sobre todo dia. Todo dia você está fazendo seus filhos ali, entendeu? A criação é isso, entendeu? Então, é uma coisa que nunca acaba, né? Então, desde que eles chegam até que você vai embora. Gente, qual que é a importância para vocês de vocês contarem para os seus filhos, né? Porque, às vezes, eu tenho muitas questões com muitos seguidores que me perguntam assim, como você conta para os seus filhos? Contar ou não contar, em que momento? Eu vou esconder. Eu acho, uma opinião minha,
eu sou a favor de contar, porque eu acho que todo mundo tem direito de saber a sua história, né? Mas eu também entendo que existe uma série de questões do casal, ou do ambiente, ou da família, que vocês passaram por isso lá atrás também, das pessoas não entenderem, não aceitarem, e as pessoas terem medo. E, normalmente, as pessoas que mais apontam o dedo para vocês, é verdade, é quem está do nosso lado. Né? Família, amigos que te deixam mais com medo, tal, não sei o quê. Então, isso engessa um pouco a gente, né? Então, eu decidi desde sempre contar para as minhas filhas. Elas sabem através dos livros, tal. E vocês também fizeram isso. Inclusive, eu sempre posto, né, alguma coisa que eu acho que é importante voltado para isso de vocês, porque é importante essa voz de trazer a verdade, né, a história de cada um, né, de cada indivíduo, de cada cidadão. E eu postei um vídeo de vocês, que vocês viralizaram, falando do leque de possibilidades, né? Foi do leque de possibilidades, mas depois foi da Marca e da Maia contando como eles vieram ao mundo. Foi esse daí. E eu acho extremamente importante. Vocês tiverem algum problema em mostrar que vocês contam dessa forma para eles? Existe algum preconceito das pessoas em relação a isso? Não, lá no início, quando a gente decidiu criar o Dois de Pais, a gente conheceu outros pais que já tinham vivido o mundo da barriga solidária, a reprodução humana e tudo mais, casais gays mesmo. E eles sempre falavam pra gente, olha, não conta quem foi sua barriga solidária, esconde. Eu falei, gente, não, pelo contrário, eu quero mostrar cada detalhe dessa história, porque eu quero que isso seja uma quebra de tabu e, ao mesmo tempo, que a gente também desmistifique, sabe? Que a gente mostre que não é para ser constrangedor, que a gente tem orgulho da nossa história, para que nossos filhos tenham orgulho da história deles também, porque se a gente esconde dos nossos filhos... Gente, a gente só esconde coisa que é feio, né? Que não é legal, que a gente sabe que tem algum problema, Exato. né? Que tem de mensagem feio que nessa você tá história? passando? Não tem mensagem, sabe? Não é para ser constrangedor. Eu não tenho nenhum constrangimento com a minha história. Pelo contrário, eu acho ela linda. Eu tenho orgulho dela. E eu quero que meus filhos tenham esse orgulho também. Então, pra gente, sempre foi um posicionamento mesmo que começou antes deles nascerem. Então, quando eles nasceram, já foi muito natural. Acabou que esses embates aconteceram antes deles nascerem. E quando eles nasceram, a gente já tinha dado uma boa filtrada nas pessoas que a gente se relacionava e um preparo das pessoas também de entenderem que quem quiser conviver com a nossa família, que tem que entender que ninguém aqui vai ter vergonha da sua própria história. Sim, e eles cresceram nesse contexto. E nas próprias redes sociais, né? Acho que o que é desconhecido, o que as pessoas não têm conhecimento, gera medo, gera preconceito. Assusta, entendeu? né? Assusta, né? Tudo que está fora, assim, do seu controle, entendeu? Assusta e você tende a se afastar, a lutar, a criticar. Então, acho que esse papel que a gente faz, que você faz, que todos nós estamos fazendo ali, um grãozinho de areia, todo dia botando ali nas redes sociais, vai impactar de alguma forma as pessoas. E a gente vai desconstruindo, né? E mostrando, né? Que o mundo é muito mais redondo do que quadradinho, entendeu? É verdade. E vocês também perceberam também, como eu percebi, que a gente tem todos os dias que desconstruir para construir. É isso. Todos os dias. Nossa, isso. Né? Para a gente ter uma geração melhor para os nossos filhos. Né? Eu só acredito na geração, eu acredito na educação. Eu sempre falo, né? A educação, a conscientização e a informação é o que vai quebrar, vai ser o escudo do mundo. Né? E eu preciso proteger as minhas filhas e vocês, os seus filhos, dando informação. Para que alguém fale alguma coisa lá na frente, ele fala... minha mãe, foi ela que me fez, entende? E é isso, né? Então, assim, eu acho que é bem legal e bem importante. E na parte de educação, gente, como que foi para vocês lidarem com todo esse processo, quando vocês se depararam, né? Marca e Maia nasceram, aí vem aquela, né, deslumbre, né? Sou pais, né? Nós somos pais. E aí, de repente, vocês têm que viver o mundo... para levar para a escola, para educar, para cuidar, para falar, isso pode, isso não pode. E hoje eles estão muito, inclusive, interagindo com vocês nos conteúdos que vocês têm. Sim. E é muito legal, porque é uma coisa muito deles, né? Claro que vem de vocês, que é o exemplo. Eu acho que o exemplo arrasta a gente, tá aí exemplo disso. E eu acho isso muito legal, né? Muito positivo. Como que foi para vocês lidarem para entender o que é educação, porque educar não é fácil, gente. As minhas filhas nasceram, eu tinha 45 anos. E, cara, hoje eu tenho 52, eu vejo elas com 7, eu falo, cara, tá cada dia mais difícil. As pessoas falam assim, vai passar, vai ficar mais fácil. Mentira, gente. Ai, meu Deus. Tá cada dia mais difícil. Eu acho que eu ainda nem entendi esse processo, para ser sincero. A gente vai entendendo todos os dias, porque eles desafiam a gente todos os dias. As demandas vão mudando e as problemáticas da educação vão mudando também, Quando a gente acha que superou uma fase, vem uma nova, né? Com novas questões. A gente acabou de passar, por exemplo, do Terrible 2, né? Que é duas crianças em Terrible 2 foi um processo intenso,
tenso, porque eles acham que eles são independentes e que eles sabem o que eles querem, e a gente tá ali no foco de tentar fazer eles não se matarem. Essa é a grande verdade, porque eles tentam se matar a todo momento. Colocando coisa na tomada, pulando de lado. Tentando pular de lugar, e a umas gente birra assim... sem motivo, que você fala, oi... Você fala, querido, só tô tentando te fazer sobreviver e eles estão dando birra, né? Então, é um processo que é uma loucura, né? E aí passa, de repente, agora a gente está na fase dos 3 anos e o Terrible 2 passou, mas ao mesmo tempo vem outros desafios, né? Porque a gente tem quase 2 mini-adolescentes que enfrentam a gente, que respondem, que não querem fazer as coisas. E uma energia sem fim. E falou, gente, eu já tô tão... cansado, já cansei, só meio-dia. Acordei e já tô cansado. É né? isso. Então, assim, é um processo que a gente descobre todos os dias. Não Mas tem realmente jeito. a questão da educação é um baita desafio, né? A gente achava que a dificuldade da paternidade era perder o sono lá atrás, na madrugada, né? Mas não, a educação é realmente muito mais complexo, porque não depende só de você, né? Então, são muitas questões ao seu entorno. Então, você tem que ir lá todo dia, plantar bonitinha, molhar direitinho a grama para... no final, crescerem adultos conscientes, educados. Então, é difícil, Agora, gente. por exemplo, eles estão virando chantagistas, né? Porque se eu brigo com eles, eles falam, não gosto de você, eu prefiro o papi. Eles falam assim Eu conheço bem isso. Tá vendo? Eu sou o lado bruxo da história. Pois é desse jeito. Eles falam assim, não sou seu amigo. Não sou seu amigo. Eles acham que vão afetar Vou falar com o papai, elas falam. Aí. Tá bom. Gente, me fala uma coisa. Como que vocês veem o assunto, né, o tema de diversidade mesmo, de representatividade na comunidade LGBTQIAPN+, no planejamento familiar mesmo, né? Nas possibilidades, né? No acesso, né? Informação. Vocês lidam hoje com muito público da comunidade, né? E vocês provavelmente devem lidar com todo tipo de classe social. Total. Eu não tenho a menor dúvida Sim. disso. E existe uma discrepância. Vocês entendem ou acham que as dores são as mesmas, só muda de endereço? Ou vocês acham que isso tem que ter uma mudança, tem que haver uma mudança? O que vocês acham sobre isso? É engraçado. A gente é de uma época que não existia representatividade de famílias, sabe? A gente... eu lembro quando a gente começou a namorar, a gente não tinha muita perspectiva de futuro, do tipo assim, como vai ser nosso futuro? A gente vai casar? A gente vai ter filhos? Sabe aquela coisa quando você cresce um adolescente, uma criança que pertence à comunidade LGBT, você cresce acreditando que você não vai ter um futuro feliz. Essa é a verdade. E daí a importância da representatividade. Acho que é o maior peso que a gente vê da representatividade para a nossa comunidade é essa. De mostrar que, se você quiser ter sucesso profissional, você pode ter. Se você quiser casar, você pode. Se você quiser ter filhos, você pode. Eu acho que esse é o maior peso que a gente tem em relação à representatividade para a comunidade. E eu acho que isso independe de classe social, assim. Principalmente a questão do casamento, de ter filhos. É uma coisa que a gente vê que é comum de todas as pessoas da comunidade, sabe? Porque, infelizmente, as pessoas da comunidade, elas não estavam acostumadas a estar numa posição de protagonismo da própria vida. De pegar e falar assim, não, eu vou ser feliz por mim mesmo, eu vou procurar um relacionamento, se eu quiser ter filho, eu vou ter sucesso profissional. Então, eu acho que essa é a virada de chave do momento agora. Não só o nosso trabalho, mas outros perfis também que estão fazendo isso na internet. Eu acho que está sendo uma virada de chave bem importante. É o tipo de mensagem que a gente recebe que é surreal, assim, de crianças. Esses dias a gente estava num parquinho, um menino de 10 anos veio abraçar a gente. Eu falei, cara, que legal. Ele tremia. E pediu para tirar foto e tudo. Legal isso. E a mãe falou com a gente, ele é tão fã de vocês, entendeu? Então, você vê que, crianças de 10 anos já estão vendo um modelo familiar que elas conseguem se enxergar e uma possibilidade. E poder fazer um planejamento familiar para o futuro deles, né? Claro que a questão de dinheiro, de classe social, é um plus nas dificuldades, né? Nas perdas de privilégios, né? Etnia, tudo isso pega, né? Gênero, se a pessoa é trans... Tudo isso vai acrescentando dificuldades. São camadas de dificuldades. É tipo aquela corridinha da vida, né? Tá todo mundo aqui na largada, mas enquanto mais privilégios você tem, mais passinhos na frente você tá. Então, para chegar lá na chegada da corrida, você vai chegar muito mais rápido, muito mais fácil, menos cansado do que quem tá aqui atrás, cheio, né?
de impossibilidades, né? Entendeu? E muitas vezes essa pessoa que chegou mais na frente, né, ela vai dar menos valor do que aquela que não consegue, né? Sim. Muitas vezes. E uma coisa que é meio invisível, porque assim, beleza, a gente é representatividade para muitas pessoas da comunidade, mas ninguém imagina que um dos nossos maiores públicos são as mães de gays. Não são nem os gays. Exatamente. São as mães das pessoas da comunidade LGBT, na geral, como todo. Pessoas que achavam que, não, meu filho agora é gay, minha filha é lésbica, minha filha pertence à comunidade, seja como for, eu não vou ser vó, enfim, não vai ter filhos e tudo mais. E essas mulheres, elas são o nosso público mais fiel e elas comentam muito isso de, não, conheci vocês e agora eu tô cobrando meu filho aqui que eu quero ter netos. E a gente caminha na rua e aí chega uma pessoa, né, um homem gay, por exemplo, lá e fala, gente, eu preciso tirar uma foto com vocês. Não é por mim, é pela minha mãe. Porque minha mãe acompanha vocês, ela não para de me encher o saco agora que eu quero... para ter filho e tudo mais. E é engraçado isso, né? Porque até pouco tempo o papo era esse, né? Não, se você é gay, você não vai ter filho, eu não vou ter neto. E era até muito fechado, né? Era uma coisa muito reservada, muito para dentro de casa e mal se falava, né? Exato. Era um preconceito que você começa mesmo dentro de casa. Né? E uma coisa que mudou, eu lembro que quando a gente começou o nosso processo, a gente procurava outros perfis, tentava procurar uma representatividade para ver como que era uma família que a gente iria construir. O máximo que tinha era Paulo, Gustavo e Thales, com os filhos que fizeram em outro país, que era mais inacessível. Você não conseguia ver outras famílias. Então, de lá para cá, o tanto de família que já surgiu, né? Você que trabalha com isso, você vê que deu um boom na nossa comunidade, as pessoas, né? Construindo famílias. Então, é muito importante o lance da representatividade, porque é através de você ver pessoas fazendo aquilo que você achava que não era para você, e fala, uai, realmente eu posso, é para mim. E você vai atrás. Então, hoje em dia, a gente já tem tantas famílias. Inclusive, um dado, acho que saiu na última pesquisa do IBGE, se não me engano, que aumentou, acho que 300%, 400% a quantidade de famílias diversas, entendeu? Então, de um ano para o outro, muito sabe, louco. um período curto de tempo, a gente mudou uma cultura de um país que no Brasil. Entendeu? Não só a gente, mas outros perfis, entendeu? Claro. Contando essa historinha que as pessoas começam a se identificar e começam a ver, cara, eu posso também, entendeu? Essa é a importância da fala, né? Fala. De você ter a voz para isso, né? Porque poucas pessoas têm acesso e a internet todo mundo tem, né? Então, eu acho que é muito importante quando a gente traz essa voz e mostra essas possibilidades, porque todos conseguem se enxergar dentro daquilo, né? Inclusive a família, as mães ou os pais, e ter uma facilidade de aceitação e de entendimento, né? Porque não é sobre isso. Né? É sobre ser humano, é sobre possibilidades que a gente está falando, né? E sobre amor, independente de qualquer coisa, né? Então, assim, eu acho bem legal a história de vocês, por isso que eu faço questão da gente sempre trazer, e sempre que eu posso, eu trago o exemplo de vocês, não simplesmente por um casal que foi o pioneiro, não é sobre isso, não. É sobre família, que a gente pode entender que existem famílias e que existe amor e que existe educação e que vocês também brigam. A gente já viajou, gente, a gente já fez algumas coisas juntos e eles dão bronca mesmo, entende? E aí eu falo, é isso aí, porque eu também dou bronca nas minhas filhas. Então, é sobre isso, não tem diferença no formato que foi construída a família, diferente do que a minha mãe cresceu e criou 7 filhos, ela teve, né? Minha mãe teve 2 vezes gêmeos. Eu brigava igual, e eu faço o mesmo com as minhas filhas e provavelmente vocês. Então, família é isso, é educar. E é difícil, tá? Educar dói. Muitas vezes eu fui dormir chorando, porque eu falei, putz, eu tive que ser mais dura. E aí me arrependo, mas culpa, eu falo... Né? Mas aí eu falo, eu preciso fazer isso, né? Qual foi o momento mais lindo desde que eles do tratamento, vai? Eu tenho um aí que eu sei que eu quero que você fale. Eu sempre falo. Falo um momento né? especial, assim, aquele... Mas Acho eu quero que você fale para aquela câmera ali. Que é especial. Não, porque teve um momento... toda a gestação como um todo foi linda, né? Mas teve um momento em especial que eu senti que, tipo, cara, você é pai. E foi no dia da transferência. Foi muito bonito, né? Todo mundo ali na sala, né? Eu, Gustavo, a prima dele, a irmã, todo mundo ali ouvindo música, né? Toda a clínica, né? Gerou todo um clima muito gostoso. E a gente fica acompanhando ali, né? No ultrassom lá na tela, né? E de repente chegam, assim, 2 pontinhos de luz e joga ali e sai, né? E aí você fala, meu Deus, começou a vida, né? E então foi naquele momento bem especial que eu falei, cara, você é pai? Acho que a ficha caiu a partir dali. E foi só curtição, sofrimento, teve aquelas curvas emocionais, né, da paternidade.
Mas foi lindo. É aquilo. Eu nunca vou esquecer desse momento. Os 2 pontinhos de luz entrando ali e saindo. Né? Saindo não. Os pontinhos de luz ficaram. Não, eu achei tão lindo a forma que você coloca, porque acontece isso mesmo. Isso é verdade, gente. Quando você faz a transferência, tem um momento que você vai fecundar, né? Você faz a transferência, ele tem um foco de luz, ele dá uma iluminada, assim, que você consegue olhar. E ele contando num evento que a gente teve, e essa vivência, essa experiência é muito mágico, é um momento muito mágico, que muito a gente mágico. Não consegue entender ou falar, e você não consegue ver de novo, assim, é muito rápido, é segundos, né? É muito rapidinho. Eu não sei nem como você conseguiu ver, porque eu não consegui ver a minha. Porque eu sou curioso, né? Eu tava, tipo assim, eu tava com a médica acompanhando tudo. Ela falou, é agora aqui os pontinhos, olha eles ficando, saindo, e a gente tem até gravado esse momento, né? Foi bem especial, foi lindo. Então é bem interessante quando a gente fala isso do processo, porque as pessoas não têm ideia de como que é viver isso, né? Então, são detalhezinhos que trazem na memória da gente e a gente fala, uau! Sim. São as memórias afetivas que ficam, né? Exato. Então, é incrível. E agora, em que momento que tá os dois de pais, né? Na verdade, assim, dois de pais, eles cresceram, a gente fez a live logo no comecinho, gente. Comecinho, assim, que eles não eram tão lindos assim também, não. Vou confessar. Mas aí, quando eu falei pra gente fazer a live, o Gustavo, tinha que ser ele, mano. Posso fazer, mas a gente tem que falar agora por vídeo. Eu até tremi, eu falei, nossa. Gente. E a gente fez, e foi lindo, foi maravilhoso. E foi uma mudança muito radical de vida, né? Porque vocês eram empresários, né? Vocês tinham uma empresa lá, estabilizado, né? Teoricamente lá, com funcionários e tal. De repente, nasceram os bebês, vocês vêm para esse mundo, né? Um mar de gente aqui em São Paulo. É o que a gente fala, né? A gente foi jogado no liquidificador, triturou inteiro. E saíram pessoas totalmente diferentes, né? É isso que eu quero trazer de vocês, assim, como que era esse 2 de pais antes até um ano, mais ou menos, do Mark da Maia, porque acho que mudou a partir daí, eu não sei. E hoje vocês estão com uma visibilidade, com uma responsabilidade social, que eu acho que é a mais importante, assim. E uma das coisas que eu quero colocar para vocês, gente, é que eu conheço eles desde que começou a história deles. Eles estavam com 3 ou 4 meses, né, de gestação, acho que é isso mais ou menos. E eles sempre comigo, e pelo que eu vejo, são as mesmas pessoas, né? Muitas pessoas que começam, encontram eles hoje, ou que às vezes eles não podem responder. Gente, eles me respondem várias vezes. Eles não têm tempo. E eu não deixo de amar e de saber o quão especial e valorizar o trabalho que eles fazem, porque é isso que eles têm que focar. É nessa divulgação, nessa disseminação de informações consciente e responsável. E eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que é importante vocês falarem um pouquinho dessa virada que deu, né, de vocês. Hoje a gente sabe que vocês não têm agenda para nada, horário para nada, e isso sufoca, né? Porque vocês ainda têm 2 filhos, estão querendo mudar de casa, estão querendo fazer, né, vários planos, estão aqui, estão lá, viajando para cima e para baixo. E como que é a vida hoje, depois desse boom todo? Eu vou comentar lá atrás, aí você fala do hoje em dia, porque lá atrás, quando a gente começou o processo da paternidade, que surgiu, né, todas as oportunidades, a gente morava em Brasília, tinha uma construtora, o Gustavo fazia projeto, eu tocava as obras, mas era no nível de trabalho que, tipo, obra vai 6 da manhã para obra, não tem hora para voltar, e era um nível de desgaste emocional tremendo, nossos filhos a caminho, e eu falei, cara, eu não vou conseguir aproveitar a paternidade, eu quero ser pai para ser um pai presente, tá? Com meus filhos, viver os momentos bons, os ruins, tudo, mas viver a paternidade, entendeu? E daquele jeito eu não ia conseguir aproveitar nada. Então, a gente meio que recalcula a rota, né? Eu falei, eu prefiro encerrar minha empresa, voltar a ser CLT, cumprir meu horário, mas no resto do meu tempo eu vou ser pai, entendeu? Então, a gente recalculou tudo isso. Surgiu uma vaga de emprego em São Paulo, passei no processo seletivo, e a gente vem para São Paulo, os bebês nascem, e vem eu, Gustavo, 2 recém-nascidos com 20 dias, que foi o máximo de licença paternidade que eu tive naquela época, 20 dias, que fiquei em Brasília, após o nascimento deles, um Golden Retriever. O Rafa. E começando numa cidade nova, que é em São Paulo, que é a Selva de Pedras, é uma cidade muito desafiadora. A gente ama São Paulo, mas a gente sabe que é uma cidade também muito difícil. Então, a gente vem com 2 recém-nascidos, o Golden, a gente, cidade nova, emprego novo. E as redes sociais como um paralelo para contar a nossa história para as pessoas que precisassem, né, dessa representatividade. Que consome bastante a gente também. E também como uma rede de apoio, porque a gente, naquela época,
não tinha muitas pessoas que ficassem felizes com a nossa história, né? Então, era através das redes sociais que você chegava, contava uma novidade, mostrava a sua vida, que as pessoas comemoravam, te ajudavam, sabe? Aquilo emocionalmente era bom. Então, era uma coisa de mão dupla, te apoia, né? Te acolhe, né? Era uma rede de apoio mesmo, né? Então, a gente chega em São Paulo, assim, essa reviravolta. E chega recomeçando a vida, né? Profissionalmente mesmo. Então, a gente não tinha, sei lá, babá. Era tudo a gente. Então, era acordando de madrugada, limpando a casa, descendo o cachorro, trabalhando, entendeu? Sem um parente, sem um amigo, sem até uma rede de apoio paga mesmo, entendeu? Então, foi sem dinheiro. Bem desafiador mesmo. Até que as coisas começam super a dar certo, né? E chega nesse momento de virada profissional. A gente, hoje em dia, só trabalha com redes sociais. Mudança de carreira, né? Largou mudança de carreira, total, né? Desde fazendo cálculo, planilha de Excel, os cálculos são diferentes agora, né? Agora é roteiro, gravação. Então, foi uma mudança muito radical, entendeu? E isso nos permitiu viver a paternidade de forma integral, entendeu? Estar com eles o tempo inteiro. Desde o momento que a gente reclamava, que não estava conseguindo dormir, acordar de madrugada, dar de amamentar de 3 em 3 horas em gêmeos. Que a gente testou tudo quanto é coisa. Não, acorda você e depois eu acordo. Mas não dava, porque é o tempo de um, tem que botar para rotar, e aí tem o outro, então era melhor acordar os dois juntos. Para dormir, sair agachadinho para ele não acordar. Gente, sério. Mas a gente viveu tudo isso, entendeu? Então, a gente esteve sempre presente nesse trajeto aí da paternidade. E os dias atuais? E agora foi uma virada, assim, de entender que era o nosso trabalho, né? Porque teve esse momento da paternidade, agora as crianças já vão para a escola e as demandas começaram a mudar, a gente começou a profissionalizar o negócio mesmo, entender que ali era o sustento da nossa família, que a gente precisava procurar estabilidade financeira e de entender realmente que era uma empresa, como qualquer outra. Tem a função social, a função da representatividade, mas tem a função de ser o sustento de uma família inteira, né? Então, as demandas começaram a aumentar. As pessoas não imaginam, porque as pessoas só veem nós dois, as crianças, o cachorro, mas existem 7 pessoas trabalhando por trás para fazer isso acontecer. Então, tem um peso, é um CNPJ como qualquer outro. Então, tem a responsabilidade. Não, a gente tem que fechar contrato, porque a gente tem que pagar essa galera toda. É muita coisa mesmo, assim. Então, aconteceu essa virada de chave, de entender que nós somos profissionais da área, que não é só falar sobre a nossa rotina. Não, que a gente tem que ter estratégia comercial, que tem que entender o tipo de conteúdo que a gente tem que fazer, que a gente tem que se melhorar, a forma como a gente fala, que faz conteúdo, aprender a dançar, qualquer coisa que seja. A gente busca realmente, né, tentar se melhorar. Se melhoria todos os dias. Se melhoria todos os dias. Né? As pessoas acham que trabalhar com internet ele só faz uns videozinhos. Gente. Ninguém imagina a parte burocrática, ler contrato, escrever roteiro, aí reprova roteiro, aí você faz roteiro de novo, aí faz vídeo, aí altera vídeo. É muita coisa mesmo. Tem muita gente trabalhando por trás. Então, assim, é o nosso legado, assim, a gente vê o Dois de Pais e a função deles social mesmo, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é dali que vai ser o sustento, é dali que a gente vai conseguir realizar nossos sonhos, conseguir construir nossa casa agora, por exemplo. Então, a gente tem que trabalhar mais, tem que produzir mais. Então, existe essa pressão, por outro lado. Porque no final tudo isso é para eles, né? Exato, é isso que eu ia falar. No final das contas, a maior prova, né? Tudo isso que vocês fazem não é para ninguém, né? É para os seus filhos. É um legado que vocês vão deixar para eles olharem para trás e falar que orgulho que eu tenho deles. E é uma loucura, isso assim. É muito legal. Quando cresce do tamanho que cresceu agora, por exemplo, é uma onda que te leva que fica maior que você. No final, às vezes eu sinto isso. Eu estou sendo levado por uma onda, onde eu não tenho tanto poder assim que nem eu tinha antigamente, que eu podia acordar e fazer o que eu queria, produzir o vídeo que eu queria. Agora, as demandas estão aí. Sim. E aí, tá, sabe? Porque aí vocês saíram de um mundo, né, que era só de reprodução humana, e hoje vocês falam de família. E a família está envolvido muitas camadas. Muitas camadas. Né? Tá envolvido educação, está envolvido, né... vida de casal, relacionamento, família, amigos. E amigos também é um ponto também que a gente precisa tomar muito cuidado nesse momento, né? E eu percebo também que, às vezes, a gente tem que fazer escolhas. Sim. Né? A gente precisa tentar enxergar, e, às vezes, o mundo acaba te mostrando, né? Aonde você quer estar, você tem que ter escolhendo. E com quem você quer estar, que faça sentido. Porque muda muito. Muitas coisas que faziam sentido para mim lá atrás, hoje não faz sentido nem de
estar comigo, né? E nem de onde eu quero estar, que não faz sentido para mim, para minha avós, e porque é importante. O que vocês acham disso? Você acha que faz sentido? Eu criei uma frase para isso, que na verdade não fui eu que eu criei, foi de um meme da Bruna Marquezine, que surgiu um tempinho atrás. Mas eu sempre me questiono, isso combina com o meu branding? É a minha pergunta sempre, que isso combina com a minha marca? Tá muito profissional, tá muito marqueteiro. E é isso, é tão difícil a gente conseguir sair de casa hoje em dia, realmente assim, meu Deus, parece, é uma função. Hoje em dia eu tenho que pedir autorização, né? A Camila tá ali para não me desmentir, eu tenho que pedir para eu estar aqui hoje, ela teve que mexer os pauzinhos, eu tenho que pedir autorização para ela, para eu estar aqui, entendeu? E então, a gente pensa nisso, né? Onde eu quero estar, nos eventos que eu vou. E às vezes eu me pego perguntando, e se faz esse evento sentido combina com a comigo? sua voz, porque às vezes vocês têm uma voz tão importante e às vezes vocês vão abraçar ou alguém vai abraçar usando esse momento como se fosse um degrau para atingir ou para subir, né? Por uma série de fatores. Só que, de repente, aquilo não combina com vocês, né? Não combina com a voz, né? E a representatividade que vocês têm hoje. Então, acho que isso é um cuidado, né? E não só profissionalmente, né? Que tem todas essas questões, mas, tipo, pessoalmente mesmo. Tem ambientes que, tipo, não faz sentido para o nosso estilo de vida. A gente é pai, a gente tem a maioria dos nossos amigos não tem filho, entendeu? Então, tipo, leva um estilo de vida que, tipo, cara, não vou estar nessa balada, né? Porque, primeiro, que a gente não gosta muito... Não combina, a gente está cansado, a gente tem uma demanda, né, da casa, dos filhos, de tudo, entendeu? Então, realmente, acaba que tem certos ambientes que você não vai estar. E tá tudo bem, entendeu? É isso. Legal. E família? Família, pai, mãe lá em Brasília... Alguma ideia de vocês mudarem todo mundo junto? A gente tá tentando trazer todo mundo para cá, né? Eu tô forçando, né, a barra, na verdade, né? Eu já trouxe minha irmã. Estamos tentando, forçando. Já trouxe minha irmã para vir trabalhar comigo, né? Ela veio de São Paulo para cá. Ele tá indo pela beiradinha, olha só. Veio de Brasília aqui para São Paulo e agora é conseguir forçar meus pais a mudarem para cá, né? Porque a gente precisa desse apoio aí de uma avó, às vezes, de uma ajuda, sabe? Que às vezes falta, né? A gente fica cansado. Você sabe, morar longe não é fácil. Eu sei. Aquele final de semana que você podia mandar para casa da avó, você não pode. Não posso. E lá nos Estados Unidos é pior ainda, porque não tem família por perto, né? Não é todo mundo que vai ficar com gêmeas, né? Você tem que lavar, você tem que cuidar da roupa, nem você vai comida. Confiar em todo mundo. Não dá. Eu sou tão centralizadora com tudo, né? Que às vezes é difícil a gente confiar em alguém, né? Então é muito complicado quando a gente está sem rede de apoio. Mas eu vi um vídeo de vocês falando da avó, gente, que a avó estava louca para estar com as crianças. E, de repente, a avó já estava assim, pelo amor de Deus. Alguém busca. Mas esse vídeo é meme, viu? A avó tá manipulando para eles não virem embora. Ah, é? É meme, porque ela tá adorando eles lá. Ela tá assim, xoxa, capenga, anêmica, mas não larga a mão. Ela tá, tipo, amando ficar com as crianças. Igual então minha mãe. Igual minha mãe. E me fala uma coisa, gente. Tem alguma coisa que vocês acham que é importante a gente trazer, que eu não tenha lembrado, ou que vocês não tenham lembrado, pra gente aproveitar esse momento e a gente deixar uma mensagem assim, importante, algum ponto que a gente tenha falado da paternidade, da parentalidade mesmo? Eu acho que é sempre importante falar para as pessoas que sonham em realizar esse sonho da paternidade, da maternidade, que as pessoas vão tentar te desmotivar. O meio vai tentar te desmotivar. Quando a gente fala que quer realizar e não é pelos métodos naturais, vão vir vários questionamentos, vários preconceitos, e a gente não pode se desestabilizar, não pode deixar de sonhar com isso e de executar esse sonho por causa da opinião dos outros. Você tem que ser firme no seu propósito, independente de qual ele seja. Mas quando a gente fala de paternidade, maternidade, é isso. Assim, a gente, quando foi falar para as pessoas que a gente ia ser pai, foi quase que uma segunda saída do armário. Eu falo isso, a minha primeira foi como homem gay e a segunda foi como pai gay, porque as pessoas falavam, como é que vocês vão criar essa criança sem a existência de uma mulher, né? Como, sabe? E se você vai dar ouvido para isso, você não vai realizar seus sonhos, você vai ficar frustrado e não dá para aceitar esse tipo de coisa, né? A gente tem que realizar o sonho, seja ele qual for. Exatamente. Não deixe ninguém te dizer não. Você pode tudo. Entendeu? Você pode tudo. Então é isso. O sonho é seu e a vida é sua, então vá vivê-la. Não deixa ninguém te impor alguma coisa. É isso aí. Gente, eu acho que é bem importante, então, a gente trazer um resumo aqui de como é hoje dentro da reprodução humana. Então, a reprodução humana, a Resolução 2320, ela permite que todas as formas de parentalidade, né, maternidade, paternidade, elas são válidas e são possíveis. Então, se vocês são 2 pais, por exemplo, vocês precisam de óvulos, de uma doação de óvulos ou anônima ou de família até 4º grau, de alguém da família até 4º grau, com uma barriga solidária. Precisa ser também até 4º grau e precisa obrigatoriamente ter pelo menos um filho vivo.
Caso alguém não tenha uma irmã, não tenha família, enfim, como que funciona? Existe uma brecha, existe uma exceção dentro da reprodução que eles permitem que seja uma amiga, tá? Desde que seja comprovado para a clínica e para o CRM da cidade que existe essa relação de amizade, para que eles aprovem isso e aí vocês conseguem realizar o sonho. Ou seja, não é que não existe possibilidade. Outra coisa, quando as pessoas... E são poucas pessoas que falam isso, tá? Hoje as pessoas falam... A primeira reação de alguém falar sobre reprodução humana é caro, é só para rico, é só para quem tem dinheiro. Eu não discuto isso porque eu acho, de fato, ainda precisa democratizar muito isso para ter acesso a todo mundo, tá? Ok. Mas, se vocês forem na clínica, em qualquer clínica que vocês escolherem do Brasil inteiro, tá? No Brasil tem 192 clínicas homologadas pela Anvisa que têm possibilidade de fazer os tratamentos com médicos que tenham RQE. Primeiro ponto. Segundo ponto, se vocês não têm condições financeiras e vocês têm como ter ou a barriga solidária, ou uma irmã, alguém que possa doar óvulos para a clínica, por exemplo, isso vocês têm abatimento, existe uma forma de abatimento dentro do tratamento de vocês, isso para o casal de 2 pais. Então, existem possibilidades, busquem informações, não fiquem no achômetro, porque eu acho que vocês deixam de realizar sonhos, pensando no que é impossível. E hoje mudou muita coisa, mudou muito da minha época, que foi em 2014, mudou muito da deles também, e cada vez que a gente vai falando mais, a gente vai ajudando a democratizar isso. E eu acho que isso é muito importante. E para o casal feminino, para o casal lésbico também, elas precisam da possibilidade, elas precisam da doação de sêmen. E hoje, a gente fala muito sobre a inseminação caseira, que é um perigo seríssimo. Mas por quê? Por causa dos custos. E também, gente, se uma das duas mulheres podem doar parte dos óvulos, ou se praticamente conseguem diminuir muito, se não 100%, o valor do tratamento. Então, a gente precisa falar sobre isso. Congelamento de óvulos, todo mundo conhece amigos, pessoas jovens, que têm vontade de congelar óvulos. E se vocês vão congelar óvulos, vocês podem ter... Se for da sua vontade, não pode ser obrigado, ninguém pode te induzir a isso, tem que ser da sua vontade. Você consegue pagar o tratamento com uma doação de óvulos. Então, assim, existe possibilidades. O que falta, gente, é informação. É isso. E a gente está aqui para informação. Isso aqui. Concordam? Total. Então, bora. Então, eu gostaria agora que vocês, gente, eu quero que eles... terminem o episódio dando, né, passando para as pessoas uma mensagem a que vocês quiserem. Assim, é de vocês ali a câmera, vocês terminem o episódio, falem o que vocês quiserem, que seja importante para a gente divulgar e pulverizar amor. É essa a ideia. Isso, ó, é o que eu estava falando já anteriormente, né? Não deixe que alguém fale para você o que você não pode ou que você pode alguma coisa. Corre atrás do seu sonho, as possibilidades estão aí, são diversas. Então... corre atrás, a vida é sua, a felicidade é sua, no final você não pode ver a vida dos outros. Então, vá atrás de informação, que tem uma infinidade de possibilidades para concretizar seus sonhos. Um leque de possibilidades. Um leque de possibilidades, exatamente. Converse com a gente, converse com a Luli. Tem muita gente aí disposta, né, a te ajudar nesse processo, né? A gente está sempre respondendo nossos seguidores que têm dúvidas, que estão com inseguranças, com medo. Então, acho que isso que é importante, né? Se agarrar a quem está interessado a te ajudar a realizar esse sonho mesmo. Legal, gente. Legal. Obrigada, Gustavo, Robert. A gente que agradece. Obrigada por aceitar bater esse papo. Assim, foi rápido, né? Porque a gente já fala, assim, passa rápido, né? Então é isso, gente. Obrigada por assistir aqui mais um episódio, né, do OvuCast, porque tudo começa com óvulos, inclusive a falta dele. Não deixem de seguir, de curtir, de acionar, né? Acionar o sininho? Não é acionar o sininho. Ativar o sininho, gente. Faz pra mim, por favor. Por favor, vocês dois façam. Curte, comenta. Não, começa do zero, fala OvuCast. Por favor, a propaganda do OvuCast. OvuCast, gente. Curte, comenta, compartilha, ative o sininho para não perder o próximo episódio. Beijo. É isso, gente. Eu vou guardar essa pra decorar e falar. Curte, comente, compartilhe. É isso. E ative o sininho e não deixe de compartilhar. Você já compartilhou. Não deu certo, só vai ficar o dele, tá?